22, a partir do versículo 14. Hoje à tarde eu estive conversando com Jesus e o homem das mãos curadas disse que passaria por aqui mais uma vez. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos se encontraram? Diz assim a palavra de Deus: e chegava a hora, pôs-se à mesa ele e os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. E você diz amém. Podem sentar. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje é domingo, primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor venceu a morte e dividiu o tempo. E nesse tempo, Senhor, nessa data de hoje, nós queremos te adorar, nós queremos engrandecer o teu nome por tudo aquilo que tu tens feito e operado no meio do teu povo. Meu Deus, eu sei que eu não sou digno de sentir a tua presença, mas desde que entrei nesse lugar, eu não paro de te sentir grandemente. Isso é prova de que tu vai derramar da tua graça nesse lugar, nessa noite. Eu não sei qual mistério, eu não sei qual o mando que tu reservou para essa noite, mas eu quero me esvaziar de mim, e se for a tua vontade, que tu possa falar com o teu povo, e que nenhuma das pessoas que aqui entraram possam sair do mesmo jeito, mas possam sair daqui cheias do teu poder e da tua graça. Meu Deus, se manifesta através do teu Espírito Santo nessa noite, para que as pessoas entendam que tu estás vivo e que vieste nesse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Roberto pelo convite. Trago um abraço caloroso do presbítero Alexandre, que é o presidente do campo ali em Salgueiro. Nós estaremos inaugurando a igreja agora próximo dia 24 e 25. E o convite, eu acredito, já chegou para o pastor Roberto. E sintam-se todos convidados para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor ali em Salgueiro também. Eu preciso também da oração dos irmãos. Agora, no próximo dia 14, recebi um convite de pregar também na cidade de Princesa Isabel, lá na Paraíba, e também uma data definida na cidade de Itaquera, em São Paulo, na Assembleia de Deus. E aí as pernas tremem, porque mandaram para mim já um recado que a igreja lá são 2.500 pessoas sentadas. E aí pediram para eu preparar uma palavra. Eu digo: Deus, eu não preparo, eu estudo, mas aquilo que o Senhor colocar no coração, eu vou levar para aquele povo de Deus também, naquela terra longínqua. Amém? E eu conto com as orações dos irmãos. Queridos, a cena descrita pelo texto é uma reunião de amigos, aparentemente uma reunião inocente e despretensiosa. Jesus janta com seus discípulos, e que mal pode haver em um jantar? Que mal pode haver nessa confraternização? Mas por trás daquela inocente confraternização existe uma mistura de propósitos egoístas e que revela os monstros que muitas vezes todos nós temos e às vezes deixamos ele aparecer sem perceber. Me traz a atenção, isso me traz à minha mente dois gestos que
na nossa cultura, nos nossos dias, são aceitos como símbolos de companheirismo. Por exemplo, o apertar de mão, pastor. O apertar de mão é um ato de companheirismo, de amigo, né? Você chega e sempre aperta a mão do seu amigo. Mas esse ato, ele começou na Europa antiga, na Idade Média. Os homens apertavam as mãos para levantar a guarda, e as mulheres não faziam isso, porque elas olhavam nesse momento que os homens apertavam as mãos, se eles estavam armados. Servia para isso o aperto de mão. Mas hoje nós temos como companheirismo. Outro ato também, o ato do tintim, de brindar. Hoje é um ato em que a gente brinda quando está feliz com um amigo. Quando encontra um amigo, aí brinda o vinho. Mas naquela época, eles brindavam para derramar um pouco do vinho dentro do copo do outro, porque se tivesse envenenado, o outro morreria também. Atos de companheirismos, mas que o ser humano, naquela época, já usava de forma maléfica. O que é que eu estou tentando dizer aqui? Eu acabei de ler a história. Posso ler um pouco de alto, por favor? Eu acabei de ler a história de que Jesus, na noite que ele foi preso, ele chamou os seus melhores amigos. É natural de que nós, quando queremos celebrar alguma coisa, quando estamos felizes, nós chamamos os nossos amigos, os nossos familiares para ceiar. Não é assim que a gente faz? A gente fica feliz quando alguém que a gente ama vem à nossa casa para almoçar ou para jantar. E é natural. E Jesus, na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi preso, ele confia nos seus discípulos. E por um momento ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava prevendo o que estava por vir naquela longa caminhada, daqueles dias que estavam chegando, da grande tribulação em que Jesus passou aqui na terra. Jesus, como homem, ele teve medo, porque como Deus, ele previa o sacrifício que teria de passar para você estar aqui nessa noite, com o direito de dizer que também é filho de Deus. E Jesus chamou os discípulos, convidou os discípulos para uma ceia, e os discípulos chegaram e ali estavam todos ceando. E por um momento Jesus começou a falar que a sua alma estava angustiada. Ele previa o que ia acontecer, e por um momento houve um silêncio na mesa. E Jesus quebra o silêncio, pastor, dizendo assim: um daqueles que está com a mão sobre o pão, um de vocês há de me trair. E naquele momento essa frase que Jesus disse caiu como uma bomba no meio daquele jantar, daquela confraternização, daquele jantar que parecia ser tão inocente, ou apenas mais um jantar dos que Jesus teve com seus discípulos, já que passaram 3 anos junto com Jesus. E aí eles tiraram o rabo da mesa e começaram a se perguntar: mas quem trairia Jesus? Quem seria capaz de trair o Messias? Quem dos 12 seria capaz de trair a esperança de Israel? Israel era escravo de Roma. Israel esperava a profecia se cumprir, do dia que se levantasse o Messias para salvar eles do cativeiro. Depois de passar pela Babilônia, Israel agora era escravo de Roma. E eles esperavam o Messias. E os 12 discípulos sabiam que tinham encontrado o Messias. Quem deles seria capaz de trair o Yeshua, o Machia, Neumezeré, o Messias de Nazaré? Quem? Pedro? João, Tiago? Quem seria capaz de trair Jesus? Todos nós conhecemos a história, pastor. A Bíblia diz que Jesus chamou seus discípulos porque estava passando por um momento de angústia, num momento de tribulação, num momento de medo, com receio de não conseguir cumprir a sua missão. Jesus queria os seus amigos perto dele e chamou-os para jantar, para quem sabe ter uma palavra de conforto. Nós estaremos contigo, nós não vamos te abandonar. Mas se você ler a Bíblia, no livro que nós lemos, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus ignoraram o que Jesus queria passar. E ali mesmo na mesa, São Marcos diz que eles começaram a discutir quem era o maior deles no reino de Deus no estrada, mas o médico Lucas coloca a discussão na mesa.
Quando Jesus queria uma palavra de conforto para os seus discípulos, eles começaram a discutir quem deles era o maior no reino de Deus. Imagina como Jesus se sentiu. Porque Jesus queria uma palavra amiga, e aí eles começaram a discutir quando Jesus vencer a eleição. Quando Jesus vencer a eleição como rei de Israel, e agora começar a reinar no céu, quem de nós será o maior? Talvez Pedro tenha se levantado e tenha dito: ah, eu serei o maior, porque o próprio Jesus disse que eu sou pedra. Talvez Natanael tenha se levantado e tenha dito: não, eu serei o maior, porque o próprio Jesus disse: aí está o verdadeiro israelita, e quem dele não há trono. E Jesus se entristece. Jesus se entristece com aquilo. E Jesus faz algo que eu tenho certeza que nem eu nem você faria. Jesus diz assim para eles: se fosse eu, confesso para os irmãos, tem coisas no meu coração que eles têm que mudar ainda. Eu dizia: acabou o jantar, agora vamos para casa. Eu sei que tem irmãos que faria isso, mas sabe o que Jesus disse? Assim como o Pai confiou vocês a mim, eu confio a vocês também tronos lá no céu, para vós vos assentardes e como reis julgardes as 12 tribos de Israel. Aleluia, aleluia. Jesus mesmo sendo abandonado e desprezado por eles, Jesus mesmo sendo traído por todos, não era apenas Judas que ia trair, não, todos traíram Jesus ali como amigo, pastor. Todos traíram Jesus. Jesus esperava apenas ser amado. Jesus esperava por eles, no mínimo, uma palavra de sentido. Mas eles esqueceram essa parte e lembraram deles quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus, ao invés de expulsá-los da mesa, Jesus promete tronos a eles. Glória a Deus. E é que eu quero trazer nessa noite para você, queridos. Quantas vezes em nossas vidas nós prometemos a Deus que vamos mudar? Eu mesmo já estou cansado e às vezes eu choro de madrugada quando eu estou orando, porque quantas vezes eu prometo a Deus que vou mudar. Deus, eu não vou mais fazer isso. Deus, eu sei que esse pecado entristece o teu coração. Me perdoa que eu vou mudar. E aí no outro dia nós estamos fazendo tudo de novo. Mas Jesus não condena, não. Jesus diz assim para você que tem se sentido culpado: assim como o Pai me confiou a você, eu preparei para você no céu tronos para que vos aceite e julgue as nações. Glória a Deus. Jesus, ele não veio para condenar, não. Jesus, ele não veio para aquele que acha que não tem pecado, porque não fuma, porque não mata, porque não se prostitui e acha que está salvo e que não está doente por isso. Jesus não veio para esse tipo de gente. Jesus veio foi para aquele que é corpo mesmo, para ladrão, para assaltante, para prostituto. Jesus é o perigo em mudar esse tipo de gente. Eu estou tentando dizer para você que não por essas portas aqui nessa noite. É que eu não conheço a tua história, eu não sei do teu passado, mas eu quero te dizer que se você nessa noite tomar um posicionamento diante do Senhor, o Senhor lança o teu passado no mar do esquecimento. Eu quero dizer uma coisa para você: o mar do esquecimento, nem os anjos, nem os demônios, ninguém sabe onde fica, apenas Jesus, e ele joga lá e se esquece e faz de você uma nova criatura. Jesus, ele não veio para te condenar. E ele continua acreditando nos seus discípulos. A Bíblia diz que nessa noite Jesus sai dali e escolhe os 3 mais chegados. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Jesus está angustiado. Eu quero que você venha comigo para essa história. E Jesus sobe o monte para orar. E diz que cai aqui orando, e Jesus vai mais além. Jesus vai mais além e começa a orar. Porque ele tinha medo. Porque Jesus tinha medo de fracassar.
cuspido, que ia ser transpassado numa cruz, que ia colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Toda vez que Jesus pensava que ia ser abandonado pelas pessoas que ele fez enxergar, pelas pessoas que ele fez se levantar, toda vez que Jesus pensava que ele ia ser abandonado pelos seus próprios discípulos, porque a primeira coisa que eles fizeram quando Jesus foi preso foi abandonar ele. Eles correram, deixaram Jesus sozinho. Toda vez que Jesus pensava isso, ele tinha medo. Mas toda vez que ele pensava em desistir, sabe o rosto que ele via? Sabe o rosto de quem via na mente dele? O seu rosto. Ele não via a mim, mas ele via o seu rosto. Foi por você que ele foi até o fim. Foi por você que ele resolveu perdoar todas as suas falhas. Foi por você que ele marcou esse encontro aqui nessa noite para te dizer essa verdade. Passado é passado, acabou. O teu passado pode ser feio, o teu presente pode não estar bom ainda, mas ele tem um futuro maravilhoso para você. Ele não te acusa, não veio para te acusar. Quando Oséias resolveu fazer o que Deus pediu para ele, o povo se escandalizou. Porque acusar é com a gente mesmo. É difícil se colocar na pele de quem erra. Agora acusar é com a gente mesmo, a gente que cai matando. Oséias era um homem de Deus, se criou na igreja, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Ele era admirável, ele era do tipo de gelo que qualquer homem queria. Ele era do tipo de varão que as moças olhavam para ele e diziam: meu Deus, me dá Oséias. Mas o dia que ele resolveu fazer o que Deus pediu para ele, o pessoal da igreja caiu matando. Porque não conseguiu entender. O nome Oséias quer dizer: eu sou Jesus. Você sabia disso? Porque Oséias teve a atitude que Jesus tem nos dias de hoje. Um dia Deus chegou para Oséias e disse: Oséias, tu tem me servido. Eu tenho visto que tu tens sido um homem de Deus na minha presença. Mas é isso que eu quero que você se levante e vá numa casa de prostituição e tire lá uma mulher, uma prostituta, e quero que você se case com ela. Eu quero que você tire de lá, você leve na igreja, vista ela de branco e diga que é sua noiva, e eu quero que você se case com ela. Imagine aí o que Oséias deve ter passado. Essa mulher não pode ser Deus, ele deve ter pensado. Como é que Deus pede para fazer isso? Mas Oséias, como um homem de Deus que era, ele fez isso. Eu quero que você imagine Oséias chegando em casa e falando para o seu pai e para a sua mãe. Oséias tinha mais de 30 anos. Imagine ele chegando para o seu pai e dizendo: pai, eu vou casar. E aí o seu pai deve ter ficado feliz. E sabe, nos dias de hoje, o pastor Roberto, o nome dele ainda é muito louco, de uma moça, né? Mas eu imagino ele chegando e dizendo: que maravilha, filho, vai casar, está chegando aos 30 anos já. Quem é a varoa? É a filha do pastor? Glória a Deus, estou feliz por isso. E às vezes eu não é a filha do pastor que eu vou casar. Ah não, filha, então deve ser aquela irmã que louva tão bonito lá, a música de Cassiane, né? Deve ser ela. Não, pai, não é ela. Ah, agora eu vou acertar. Só tem 3 irmãs da igreja que eu escolheria para você casar. Então deve ser aquela lá dirigindo o ciclo de oração, que é tão nova, mas é tão cheia da glória de Deus. Não, pai, não é ela. E com quem é que você vai se casar, meu filho? Pai, eu vou me casar com o prostituta. Imagine a cabeça dos pais de Oséias. É natural acusar quando não vê o outro lado. Você está louco, Oséias? Tantas mulheres de Deus na igreja para tu casar e tu vai casar com a prostituta. É, pai, Deus pediu para eu casar com a prostituta. Imagina Oséias entrando no elo de branco na igreja. O que as mulheres de Deus, o que as jovens que sempre almejaram casar com Oséias, devem ter pensado, devem ter falado para ele. Ele deve ter sido cuspido na rua. Ele deve ter sido humilhado. E deve ter gente que
deve ter se levantado para a torre e deve ter falado assim: casou com a mulher da vida, não é? Após a primeira oportunidade, você vai ver o que ela vai fazer com você. Ela vai te trair. Ela vai te trair a primeira oportunidade. E a Bíblia diz que ela engravidou e que arrumou outro homem e traiu Oséias. E voltou para a rua porque o homem abandonou ela. Eu não disse que traí ele. Deve ter alguém que apareceu falando. A primeira oportunidade traiu ele. E aí Oséias está dormindo e vai ver a voz de Deus dizendo a ele assim: Oséias, se levanta pela segunda vez, vai e pega a tua mulher que foi abandonada grávida. E o filho não era dele. E Oséias se levanta e vai de novo e pega a mulher, leva para a igreja, apresenta de novo, bota roupas novas nela. O menino nasce, e quando o menino nasce e é desmamado, a mulher volta a trair Oséias de novo. E numa madrugada Oséias está dormindo e lá tem voz de Deus de novo: Oséias! Levanta, Oséias, vai e pega a tua mulher que é na sarjeta. O homem que ela arrumou abandonou ela de novo, ela está grávida de novo. Oséias deve ter pensado: é brincadeira isso que Deus está querendo fazer comigo. E no dia que Oséias se levanta para dizer: o que é isso, Senhor? Eu já fui humilhado, já fui cuspido, já jogaram perto de mim, eu já fui envergonhado na rua, eu perdi minha moral. Eu me dá uma oportunidade na igreja, o pastor vai me dar mais oportunidade. Está dizendo que eu estou doido, o que é isso, Senhor? Sabe o que Deus falou para ele? É para você entender o que eu sofro quando tira alguém da sarjeta, alguém que se prostituía, que roubava, que matava, alguém que desprezava o meu nome. Eu vou lá e tiro ele e apresento como noiva minha na igreja. Eu limpo ele, eu coloco ele lá, e quando ele ganha o testemunho diante da sociedade, aí ele vai e me abandona e volta para a sarjeta de novo. Aí eu vou lá de novo, pego ele e trago de volta, coloco roupas limpas nele de novo. Você está entendendo porque o nome Oséias quer dizer eu sou Jesus? Porque só Jesus para fazer esse tipo de coisa. Só Jesus para fazer isso por você. No tempo do Velho Testamento, se um pecadinho o senhor é fulminado. Hoje eu não lembro quantas vezes eu peguei, e todas as vezes que eu botei a boca do pó e disse: Senhor, me perdoa. Eu sempre sinto a presença do Espírito Santo, porque o Senhor veio para perdoar. Quantos podem me adorar o nome do Senhor nessa noite? Por isso, com grito de glória, se manifesta. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem misericórdia de você. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Glória a Deus! Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor manda te dizer que tem um novo tempo para a tua vida. Mas que você não entendeu. O Senhor manda te dizer que tem um novo tempo para a tua vida. O Senhor manda te dizer nessa noite, crente, está na hora de se levantar, porque o chamado que eu tenho contigo é hoje. Tem gente aqui que está fugindo do chamado de Deus e está se recusando a tirar as sandálias de um lugar que é santo. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: tira a sandália dos pés, porque eu vou te usar. Glória a Deus. O que impedia que Moisés ficasse na presença de Deus não eram as sandálias físicas. Moisés tinha matado um homem e ele precisava se arrepender disso. Essa era a sandália que impedia que a glória de Deus se manifestasse na vida de Moisés. Eu não sei qual a sandália que tem que impedir de se levantar. Se é a sandália do orgulho,
No lagar de azeite, o suadeiro virou sangue. Ele teve uma angústia tão grande que ele suou sangue. Ele começava a derramar o seu sangue por você no Getsemane. Aleluia. E quando ele desceu de lá, os soldados prenderam ele. E lá vai o meu Jesus para a via dolorosa. No momento mais angustiante da vida de um homem na terra. E ele foi esbofeteado. Em nome de Jesus, feche seus olhos nessa noite. E fizeram do meu Jesus uma bolinha de ping-pong que vai para Caifás, volta para Herodes. Ninguém queria ter no peso as mãos de condenar a morte o Nazareno. Aquele que era, e aquele que voltará, aquele que está aqui nessa noite, vivinho da Silva, para te dizer que já te salvou, que já te comprou com seu sangue. E coloca uma coroa de espinhos na fronte do meu Jesus. E coloca uma cruz que não era dele, era de Barrabás. E obriga o meu Jesus a carregar aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, a Jerusalém amada do Senhor, que tantas vezes o Senhor deu livramento, que tantas vezes o Senhor levantou homens de Deus para tirar Jerusalém do cativeiro, que tantas vezes o Senhor Jesus amou, que tantas vezes o Senhor Jesus acreditou a ponto de dizer: Pai, eu vou lá embaixo, eu vou viver como homem para tentar entender eles. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus deu vista aos cegos, mas aqueles mesmos que Jesus curou estavam apedrejando o meu Jesus. E meu Jesus foi carregando aquela cruz pesada. Aleluia. E quando chegam naquele monte maldito, Monte Caveira, eles pregam os cravos nas mãos de Jesus e nos pés. E levanta o meu Jesus naquela cruz. E muitos que Jesus curou disse assim para ele: Tu curou tantos, tu salvou tantos, e a ti não pode salvar. Jesus está aqui nessa noite. E talvez se você perguntasse a ele assim: Pastor, qual foi o melhor ano da tua vida, Jesus? E Jesus diria: nos 33 anos que eu passei na terra, o melhor ano da minha vida foi o último. Talvez você diga: mas o último ano da tua vida foi o que tu mais sofreu, foi o que te cuspiram, que te apedrejaram, o que te humilharam nas ruas de Jerusalém, que te pregaram uma cruz, que te transpassaram com a lança. E Jesus, quando disser assim para você: sim, esse foi o pior, mas também foi o melhor, porque foi na cruz do Calvário que eu comprei com meu sangue a Igreja Batista Maranata do Pernambuco. Aleluia! Glória a Deus! Que foi com a cruz do Calvário, com as mãos e os pés cravados, que o Senhor derrotou o diabo. Morto, Jesus derrotou o diabo morto. Imagine você possuído pelo Espírito Santo de Deus, o poder que você tem, porque quando você está cheio da graça, cheio do Espírito Santo, você fica poderoso, pode ordenar que demônio saia da frente, porque se não sair, é fulminado pela glória de Deus. E o Senhor Jesus da cruz do Calvário, que não condenou os seus discípulos, ao contrário, preparou tronos para ele,
veio aqui nessa noite de Santa Ceia, onde vamos celebrar na certeza de que o Senhor não está lembrando mais do seu passado. Seu passado acabou. É a partir de hoje. Você vai prestar conta com o Senhor. Ele vai te dizer, a partir de hoje, não importa o tamanho do teu pecado no passado, passado acabou, jogue na lixeira e comece a escrever uma nova história a partir de hoje, na presença de Deus. E queira Deus que você saia daqui cheio da graça, porque quando você não chegar na sua casa, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: que glória é essa no meu rosto? O que é que está brilhando? E você vai dizer: é que hoje o Espírito Santo fez uma visitação no meu corpo e resolveu ficar, e a partir de hoje será diferente. A partir de hoje é diferente. A partir de hoje é diferente. O Senhor resolve escrever uma nova história para você. Eu não sei quais são as decepções que Deus vai mostrar aqui, pelo menos 3 rostos de pessoas que não faz muito tempo que tiveram uma grande decepção e pensaram em desistir. Uma delas, um irmão em quem ele amava muito, o decepcionou. Mas a Bíblia diz que quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém. E como a revelação vai causar vergonha, essa pessoa não vai trazer. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus perdoou 12 de uma vez, você não pode perdoar um. É noite de reconciliação, é noite de liberar perdão, é noite de você entender que o Mestre está aqui. E se um dia você quiser sentar em um trono que o Senhor preparou para você, você tem também que aprender a perdoar, você tem que aprender a liberar perdão, você tem também que se santificar. Tira a sandália do perdão para que o Senhor possa te usar. Talvez isso tenha impedido que Ele te levante na terra, porque você sabe que tem chamado, o Senhor te chamou e você sentiu, o Senhor tem confirmado a cada dia, mas nada acontece na sua vida. O Senhor manda dizer que é hoje, é hoje, é hoje. Hoje Ele vai escrever uma nova história para você. Você está passando só por uma sexta-feira, ela está durando, não é? Talvez a noite se estenda até para o sábado, mas a Bíblia diz que a tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria, ela sempre vem ao amanhecer. O sábado vai passar e os raios do sol da justiça vão expulsar a frieza dessa madrugada fria que você tem vivido, e o domingo vai nascer e os teus sonhos vão ressuscitar. Deus está ressuscitando sonhos aqui nessa noite. O Senhor está repreendendo o inimigo. O Senhor demonstra que o demônio está saindo da sua casa e tem provocado o bebedeiro do seu marido e tem colocado o seu filho na droga. O diabo está batendo em retirada. É noite de vitória. Noite de vitória, quantos acreditam? Quantos acreditam que é noite de vitória? Aleluia! Glória a Deus! O Senhor fala que tem uma pessoa que já tentou se matar, mas que o Senhor resgatou, e a tristeza está voltando. O Senhor manda te contar uma história. Certo dia disse um pensador: a alma se vangloriava porque era necessária por todos da terra, e disse: eu mereço ser eterna, porque eu sou amável, sou límpida, e todos precisam de mim para sobreviver. Quando a água se vangloriava, então apareceu o sol e secou a água. Então o sol disse: não, eu mereço ser eterno, porque eu sequei a água. E quando o sol estava se vangloriando, então veio uma nuvem e tapou o sol. Então a nuvem começou a dizer: não, quem é mais forte agora? Eu sou mais forte, porque eu tampei o sol que secou a água. E quando a nuvem se vangloriava, então veio um forte vento e levou aquela nuvem e também começou
sobre a água. E quando a montanha na sua glória, se vangloriando, então veio o homem e destruiu a montanha. Então o homem disse: não, eu mesmo no pecado mereço ser eterno, porque eu destruí a montanha que parou o vento que levou a nuvem que tapou o sol que secou a água. E quando o homem estava na sua vaidade, então veio a morte e dizimou a vida do homem. Então a morte bateu no peito como Satanás e disse: não, eu sou mais forte, porque eu matei o homem que destruiu a montanha que parou o vento que levou a nuvem que parou o sol que secou a água. E quando a morte estava se vangloriando na sua vaidade, lá da pequena cidade de Nazaré, apareceu um nazareno chamado Jesus Cristo, e ao terceiro dia venceu a morte, levantou com glória e disse: quem é mais forte agora? Assim diz o Senhor: tu és pequeno, mas eu sou grande. Tu és fraco, mas eu sou forte. Eu vou te levantar.